Oi, hoje, segunda-feira, vamos trazer mais um conteúdo do seu canal Novais Histórias, com o assunto O Segredo para o Sucesso. Quero agradecer antes a todos que estão se inscrevendo no canal. Eu peço que deixe seu like e, se for possível, fala da cidade. Comenta aí, bota a cidade de onde você está recebendo esse conteúdo, porque vocês têm preguiça de escrever qualquer coisinha aí. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. O segredo para o sucesso está embasado no texto de 2 Reis, capítulo 1 a 7. A palavra sucesso, hoje, é considerada uma palavra mágica. Ela fascina o ser humano. Os cantores querem ter sucesso, o jogador de futebol quer ter sucesso. E qual o ser humano que não quer ter sucesso? Todos eles. Inclusive, eu gostaria que esse vídeo tivesse muito sucesso e ultrapassasse os 8.000 inscritos no canal. É um tipo de sucesso salutar, bom. Primeira coisa que você tem que fazer é saber se o que você está querendo é honesto, é bom, é salutar e faz bem ao seu semelhante e a você. Então, na verdade, isso vai depender de se o sucesso seu será bom ou não. Nessa oportunidade, vamos aprender com um rei que viveu há 2.700 anos e que descobriu o segredo para ser bem-sucedido em tudo o que fez. Nota que esse rei não teve precedente antes dele que indicasse um bom caminho. Ele, sozinho, ele decidiu e descobriu esse caminho do sucesso. Ele quebrou uma cadeia de reis ruins. Nós estamos falando aqui já do período em que Israel estava dividido em dois reinos, o reino do norte e do sul. Quando eles dividiram, eu apostaria, já que crente não pode apostar, mas eu apostaria que o reino do norte ia mais longe, porque saiu com 10 tribos, então era forte. E o outro ficou só com 2, uma das menores tribos. No entanto, esse reino do sul, com 2 tribos, durou 100 e tantos anos mais do que o reino do norte. Esse rei tratou o pecado com toda seriedade. Versículo 4 do texto que nós destacamos aí. Então, vamos ver o que ele fez. Se fosse hoje, nós teríamos quase que uma guerra nacional. Mas ele, com toda a autoridade e com todo o amparo de Deus, ele tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques e fez em pedaço a serpente de metal que Moisés fizera. Porquanto até aqueles dias os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamaram Neustã. Olha, esse fenômeno eu nunca entendi ele direito, porque Deus sempre combateu as estátuas, não fazer imagem, mas ele, corrigindo o povo de Israel que tinha saído do Egito, ele mandou que víboras matasse ele. O povo era de dura cerviz, muito difícil. Então ele mandou fazer uma estátua de bronze,
de uma serpente e ele afixou ela numa posição estratégica. Quem se arrependia dos seus e olhasse para a estátua era curado, não morria. E assim ele salvou um monte de gente. Não que a estátua tivesse poder, não tinha nenhum. Passou a atribuir poder dela depois aqui, até nesse reinado, passou Davi, passou Salomão, que possivelmente não cultuava essa estátua, mas o povo caiu para a idolatria, e a idolatria é o mal que penetra na alma da pessoa, e a pessoa passou, não, isso aqui foi Deus que mandou fazer, vamos queimar incenso a ela, vamos dar um nome a ela, e ele quebrou isso tudo. Hoje daria uma confusão danada, porque os católicos, por exemplo, estão cheios de imagem, mas é errado. Ninguém pode quebrar, nós temos que respeitar. Vivemos numa sociedade totalmente diferente. Eles é que têm que arrancar de dentro deles essas estátuas, essas coisas que não têm nenhum valor. Aquilo é um pedaço de barro, ou de bronze, ou de que seja que for feito, e eles curvam ela, ajoelham nela e pedem. É uma cegueira tremenda. E isso é o que esse rei fez naquela época, que quebrou tudo, acabou com tudo. Ah, ele desmatou. Não, porque eles usavam os bosques como lugar de adoração. Ele foi lá, aonde era isso, ele não desmatou adoidado, ele foi lá e derrubou esses bosques. Ele acabou com aquele culto pagão do meio do povo de Israel. Ele tratou com seriedade o pecado. Essa atitude do rei expressa obediência a Deus. Deus ordena em sua palavra não fazer e não prestar culto às imagens. Zelo. O texto do Salmo 69:9 fala do zelo da casa de Deus que deve nos consumir. Jesus sentiu esse zelo pela casa de Deus em João 2,17. Expulsou de lá os vendilhões do templo. Significou coragem. Não é fácil romper com a idolatria que está entranhada no meio de um povo, de uma nação. Talvez fosse até mais simpático e mais cômodo para o rei, logo no início do seu reinado, se acomodar e se tornar benevolente perante a opinião pública. Mas assim não foi o seu corajoso e arrojado procedimento. Muitos filhos de Deus hoje, nos nossos dias, estão brincando com o pecado. Mas brincando mesmo. Presta atenção, olha ao seu redor como nós brincamos com o pecado. Até pessoas que se dizem evangélicas, se dizem crentes, que até o diabo é crente, né, irmão? Vamos ressalvar isso. Qual é o ensino da Bíblia Sagrada a respeito desse assunto? Você pode ver em Provérbios 5:22, 14:9 e João 8:34. Deus não pactua com o pecado. Já é hora de tratarmos o pecado com mais seriedade. O gesto do rei nos inspira a isso. Segundo, colocou a sua confiança em Deus. Versículo 5. No Senhor, Deus de Israel, confiou. Em quem você tem confiado? Não é o Deus de Israel, é o nosso Deus hoje. Naquela época era de Israel, os outros povos não tinham esse rei, esse Deus. Não que fosse, Deus nunca foi exclusivo, mas os outros já adoravam aquele monte de paganismo, de Deus que eles inventaram e foram somando e criando. Então ele pode dizer que se destacou dos demais reis
exatamente por causa da sua confiança em Deus. Depois dele e antes dele, não houve semelhante. Não está aqui se referindo a todo o tempo de Israel, não. Aqui está falando do reino do sul. Hoje, os nossos estadistas, nossos governantes, se distinguem pelas armas de guerra, pelo poder econômico, pelos seus feitos. Todavia, aqui está o testemunho de um homem que se distinguiu dos demais pela sua confiança em Deus. Infelizmente, vivemos a hora do pragmatismo, utilidade prática, secularismo, o Deus desse século, Satanás, o humanismo, o sectarismo e o ateísmo. O homem moderno tirou os seus olhos de Deus e colocou a sua confiança no braço da carne. É hora de você voltar seus olhos para o nosso Deus. Fora dele não há sucesso. Sucesso não quer dizer riqueza. Eu quero ficar rico. Hoje, grande parte das denominações querem ficar ricas. Os membros são arrebanhados para ficar rico, mediante contribuições, mediante isso e aquilo. Não tem isso na Bíblia. Sucesso não tem nada a ver com riqueza. Sucesso é ser bem-sucedido naquilo que você faz, e se isso é bom. Porque às vezes você é bem-sucedido no assalto, no crime, no tráfico de droga. Fernandinho Beiramar e mais de um monte aí que tem, que eu não sei quem, estão presos. Mas foram bem-sucedidos em liderar gangue, o PCC e outros grupos estão aí comandando o Brasil. E lá em Brasília está um antro de corrupção tremenda. Aliás, eu vou dar uma opinião política aqui, saindo do assunto. Eu sou contra a reeleição de qualquer um. A reeleição institucionalizou no país a corrupção. Por quê? Porque o prefeito, estou começando cá embaixo, o prefeito, para se reeleger no seu segundo mandato, durante a campanha, ele abre as portas dos cofres para comprar voto, para fazer milhões de coisas. O Brasil é todo assim. O Brasil, o homem é mau desde o seu nascimento, ele já nasce mau. E você dando uma chance da legalidade da maldade, aí a coisa vai pro brejo. Se quer fazer alguma coisa boa, aumenta o mandato para mais 1 ano, 2 anos, mas não fazer reeleição, porque o camarada gasta todas as forças no primeiro mandato e no segundo ele não faz nada e ainda vai roubar. Terceiro, o rei se apegou a Deus. Versículo 6, ele diz assim, é o que está na tela, né? Porque se achegou ao Senhor, apegou-se a Deus. Versículo 6. Então reis faziam aliança iníquas com reis idólatras e pagãos. Esse apegou-se a Deus. E como foi que ele apegou-se ao Senhor? Perseverando em segui-lo. Não deixou de segui-lo. Você é perseverante? Não. A coisa fica feia. Não quero ser crente, não. Eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Quem falou que você não pode fazer? Você é livre. O outro, quem te faz fazer, é o diabo.
Eu dirigia um trabalho numa comunidade onde a droga, os vícios eram grandes, e tinha um rapaz lá que ele chorava: pastor, ora por mim para que Deus possa me libertar. Eu já falei isso em outros vídeos, mas estou repetindo. E eu falava assim: não adianta eu orar por você, porque Deus não bota no seu nariz a cocaína. Você que compra e bota. Você tem que se ajoelhar e pedir a Deus para libertá-lo. E você não faça isso. Procure um médico, procure um tratamento. Você quer? Não, não quero. Quer ficar lá. Morreu por overdose. Perseverando em segui-lo, guardou os mandamentos do Senhor. Os mandamentos já tinham sido jogados fora, irmão. Ninguém estava seguindo nada. Estava uma idolatria total no meio do povo de Israel. Ele restaurou o culto a Deus. Que bela lição para nós. Quantos hoje estão se apegando a Deus? Mas eu posso falar para você que a maioria, 90 e tantos %, estão se apegando ao espiritismo, à umbanda. Aí você fala candomblé, quimbanda, qualquer coisa, porque tudo é na mesma coisa, porque crê na reencarnação. E a Bíblia diz que o homem está ordenado a morrer uma vez só, vindo depois do juízo. Não acreditam na palavra de Deus, então fica inventando caminhos mais fáceis. Quer comprar a salvação? Não vai comprar. No rosacrucianismo, isso não é uma religião, mas é uma instituição que tem dogmas, que tem filosofias, e a pessoa perde tempo com isso. Volte-se para Deus, para Jesus, no caso presente. No islamismo, lá, tá brigando lá, porque são islamistas, não aceitam Cristo, não aceitam nada. No budismo, no judaísmo, no naturalismo, isso é uma filosofia do século XIX que saiu valorizando o natural. O gnosticismo, que tem uma série de bobices, e eles preferem seguir isso porque é moderno, é bonito. Sou agnóstico. Grande coisa. E tem outros ismos e muita coisa aqui que poderíamos citar. Apegou-se a Deus. Talvez você tenha tirado os seus olhos de Deus. Você não gostaria de apegar-se inteiramente a Ele? Lógico que terá consequência o período que você se afastou dele. Porque o segredo é ficar com Deus. Eu tenho um filho que não quer seguir a Cristo. Prefere o mal. Já chamei e expliquei a ele. O seu sucesso, meu filho, depende de você estar na presença de Deus. Que dia que eu falei com você outra coisa? E ele fala para mim o seguinte: eu sei, pai, mas aqui uma cervejinha muito boa. Aí ele arranja os amigos dele e a vaca vai pro brejo, né? Que belo testemunho. Foi por isso que ele foi bem sucedido. E tudo que ele intentava fazer, ele conseguia. Que belo testemunho. Esse é o dado a respeito desse rei. O Senhor foi com ele, por onde quer que saía, lograva bom êxito. Sucesso significa êxito. Ele saía numa empreitada e ele tinha êxito. Meu irmão, que coisa maravilhosa é você saber que vai sair de casa e vai ter bom êxito. Naquilo que é honesto e bom, você vai voltar com frutos do seu sucesso. Há uma recompensa para aqueles que são fiéis em servir ao Senhor. Quantos querem ser bem-sucedidos na vida? Só que querem o sucesso,
mas não se dispõe a pagar o preço. Esse rei pagou o preço. Você tem que pagar o preço de seguir a Deus, seguir a Jesus. Lograva bom êxito, mas para isso pagou o preço da obediência, da fidelidade e do apego a Deus. Vamos aqui renumerar o que foi dito nessa mensagem. O rei não brincou com o pecado, tratou-o com seriedade. Vamos eliminar o pecado do nosso meio. Vamos eliminar o pecado da minha vida. Vou eliminar o pecado da minha vida. Olha que todos nós temos muitos pecados para serem eliminados. Colocou em Deus toda a sua confiança. Toda a sua confiança. Não reparta a sua confiança com outras coisas, não. Assim como tem feito muitas denominações aí. Não, não. O dinheiro é a raiz de todos os males. É um defeito grave. Ele não quer ver. Não, porque lá em Malaquias está escrito 3:10 que se você trouxer... Irmão, o contexto era outro e o significado era outro. Eles tinham que tratar das 12, uma das tribos de Israel, e eles estavam deixando eles passar dificuldade. Eles cuidavam do culto, eram os funcionários públicos daquele povo. Ele colocou em Deus toda a sua confiança. Apegou-se ao Senhor. Por isso ele foi bem-sucedido. Você quer ter sucesso? Entrega a sua vida para Jesus. Confia nele. Ele disse que nesse mundo teríamos aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, é o que ele diz. E você vai vencer também. No final você vai vencer. Certa feita, minha filha, que é médica, ela escreveu uma matéria sobre mim. E falando, como uma homenagem, né? Falando das batalhas que ela supõe, né? Porque já que ela é filha, ela não viveu. Na verdade, eu tinha vontade de contar minha história aqui para vocês, mas eu não tenho coragem. Ela está toda mapeada por sofrimentos tremendos, situações difíceis, erros enormes, e a honestidade me impõe que fosse com fidelidade. Mas uma coisa eu fiz: entreguei minha vida para Jesus e nele confiei. Naquele dia foi o dia mais feliz da minha vida, quando eu sabia que eu tinha um amigo, que eu tinha um companheiro que estaria comigo por todos os dias da minha vida, até o dia da minha morte, quando ele me espera para levar para os céus. Você tem essa confiança? Se eu te perguntar, se você morrer hoje, para onde você vai? Deus é que sabe. Essa resposta é a que eu ouvi milhões de vezes pessoas me dizerem. Não, você toma decisão, porque Jesus está de braço aberto para te apanhar, mas ele não vai te forçar. O diabo vai. O diabo arromba, entra na porta, arrebenta, bota cocaína, tudo. Leva você a pensar no adultério, na fornicação, nos bens materiais, sobre todas as coisas. É assim que ele faz. Mas Jesus não. Jesus é o seu amigo. É o mais chegado que um irmão. Tem irmão bom, mas ele é mais. Que Deus possa nos abençoar. Senhor nosso Deus, querido Pai, abençoe todos que vão ouvir esse conteúdo. Abra-lhe o entendimento através do Teu Espírito, o Espírito Santo. Muito obrigado, Pai, por mais essa oportunidade. Em nome de Jesus é que eu te peço. Amém.